Bueno, nosso grupo é o grupo 10, composto por Tiago, Yo, Aylan, Matheus e Iago, e vamos defender a inflamação crônica. Bien, respecto a la definición, la inflamación crónica, ela se iniciaria após a inflamação aguda e daria de semanas ou meses, e se tocariam na regeneração e um dano tissular que vai se decompondo e se regenerando. Bien, isso ocorreria por conta do estímulo que está ocasionando a inflamação, que não foi ligado a ser resolvido não por nosso organismo. As causas da inflamação crônica são várias. Uma poderia ser agentes etiológicos, antígenos, não, como o bacilo decote, que vai generar uma inflamação de vias aéreas inferiores, não? Ou então alguns vírus que ocasionariam na resposta imunitária. Outro exemplo poderia ser, por exemplo, enfermidades autoimunes como lúpus eritematoso de piel, ou então enfermidades gástricas como a gastrite, que generariam na inflamação crônica da mucosa e teríamos que cuidar disso por resto da vida, não? Outro exemplo poderia ser distúrbios metabólicos, como laterosclerose, ou então agentes exógenos, como o silício, que pode generar lá silicose pulmonar, e, em outros casos, enfermidades que não são consideradas crônicas, como o Alzheimer, ou cânceres que são potencialmente acelerados devido à inflamação. Buenas, doctor. Yo me llamo Tiago y ahora voy a presentar un poco sobre las características morfológicas de la inflamación crónica. Bueno, en este cuadro está mostrando un poco de las diferencias entre la inflamación aguda y la inflamación crónica, donde podemos ver que en la inflamación aguda se inicia de forma rápida, en minutos, es una inflamación innata, dura de algunas horas a pocos días, algunas semanas, y se caracteriza por la exudación de líquidos y proteínas plasmáticas y por la migración de leucocitos. Ya en la inflamación crónica, se puede aparecer después de la inflamación aguda, cuando hay una persistencia en la inflamación, y también se puede iniciar desde el comienzo de la inflamación. Tiene una duración mayor, puede durar de semanas a meses, y se asocia a la presencia de linfócitos y macrófagos. Es muy importante mencionar que hay tres características morfológicas muy importantes en la inflamación crónica, que es por la infiltración de células mononucleadas, que son los macrófagos, los linfócitos y las células plasmáticas, que es lo que diferencia bastante de la inflamación aguda, que son dadas por células polimorfonucleares. Otro aspecto importante es la destrucción de tejidos por lesión persistente o por una inflamación, por intentos de curación mediante la reposición del tejido conjuntivo, mediante la proliferación vascular, que es la angiogenia, y la fibrosis. Y eso es todo, doctor. Buenas, doctor. Me llamo Matheus. Ahora voy a hablar sobre macrófagos. Los macrófagos, doctor, son células derivadas de los monocitos, monocitos derivantes, ou seja, os monocitos que circulam dentro do nosso corpo, que estão situados principalmente nos tecidos conectivos. Um ponto bastante importante dos macrófagos em la inflamação crônica é que quando está ativo produz inúmeros mediadores celulares,
que são a destruição tecidual e a proliferação vascular, que vai induzir a proliferação de fibroblastos e indução de disposição de colágenos. Outro fator importante é que quando ativado os macrófagos vão secretar importantes mediadores, como a ablação, a destruição tecidual, proliferação vascular, e ele dá também a fibrose. Quando ativados, ele pode interaccionar com outros macrófagos ou linfócitos, que influenciam em outros e liberam grandes mediadores, que pode também afetar, a influenciar a inflamação, que pode também afetar outras células. Este é tudo sobre basicamente os macrófagos, e agora vou passar para minha outra amiga que vai falar sobre linfócitos. Doutor, me llamo Iago y voy a hablar sobre los papeles de los linfocitos. Primero, tenemos que tomar en cuenta que los micróbios y otros antígenos ambientales que ativan los linfocitos T y B, eles têm assim a função de amplificar e prolongar a inflamação crônica. E mesmo assim, a principal função de los linfocitos é de atuar como mediadores da atividade adaptativa que há na inflamação, que hace parte da defesa contra os patógenos infecciosos e que às vezes apresentam na inflamação crônica. E quando se ativa nesse daí, tende a ser assim bem persistente e grave a inflamação. Os linfocitos e os macrófagos, então, ele tem uma função assim de maneira bidirecional. E essas interações têm um papel importante porque quando há a propagação da inflamação crônica, os macrófagos, eles têm a função de exponer os antígenos aos linfocitos T, e daí produzem e estimulam a resposta dos linfocitos T. Agora, esses linfocitos T, quando estão ativados, eles produzem uma citocina, que essa daí recruta e ativa os macrófagos para que ajuda a ter mais antígenos na região e secretar mais citocinas para ajudar a manter a inflamação e recuperar todo. E quando os linfocitos T e B estão estimulados por antígenos, tanto como fatores como os efectores e também os de memória, que também utilizam distintos pares de moléculas de fijação ou adesão, como as selectinas ou integrinas, e também usa os ligandos para quedar aí, e também as quimiocinas para migrar os sítios de inflamação ou ao outro lado. E essas citocinas são derivadas dos macrófagos, que são ativados e produzem um recrutamento dos leucócitos. E esse daí estabelece as condições necessárias para que se mantenha a resposta inflamatória. E agora, como assim uma virtude é sua capacidade de secretar citocinas ou linfocitos T, CD4, eles favorecem e influem na natureza da inflamação, da resposta que há, porque possui 3 subgrupos que secretam distintos tipos de citocinas e generam diferentes tipos de inflamação, que seria primeiro a célula T1, que essa daí produz no interferon gama, que ativa os macrófagos por la via clássica. Aí tem as células T2, que secretam as interleucinas 4, 5 e 13, que essas daí são responsáveis pela via alternativa na ativação dos macrófagos. E, por último, as células T17, que essas daí secretam as interleucinas 17, que são responsáveis pelos recrutamento dos neutrófilos na reação. Agora, aqui, nas células T1 e 17, ela intervém na defesa de bactérias, vírus e algumas enfermidades autoimunitárias. E lá T2 é na defesa contra parásitos e alguma inflamação alérgica. E quando falamos dos linfocitos B, eles são ativados e essas células, e junto com as células plasmáticas produtoras de anticorpo, que também estão presentes, funcionam os focos da inflamação crônica,
Aqui, esses anticorpos podem ser específicos frente a alguns antígenos estranhos ou autoantígenos que há no corpo, que por la maioria não são muito bem específicos, não têm sua função própria dessa daí. Pero quando o linfócito mais as células apresentadoras de antígeno e as células plasmáticas juntas, elas se formam assim um órgão linfóide terciário, e esses órgãos podem influir na reação imunitária do paciente aí, quando está apresentando a inflamação crônica. E isso é todo.